Oi, meu nome é Rejane Rocha, eu sou professora aqui da UFSCar, no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do meu projeto de pesquisa atual, que na verdade nasceu já há um tempo atrás, pelo menos a partir de 2008, quando eu iniciei os meus estudos a respeito da literatura brasileira contemporânea. Quando eu comecei a trabalhar com literatura brasileira contemporânea, em nível de pesquisa mesmo, o que eu pude perceber é que a cena literária do contemporâneo, ela é bastante peculiar, né? Em que sentido que ela é peculiar? No sentido de que, na contemporaneidade, nós temos novos modos de circulação, novos modos de legitimação e novos modos de valoração da literatura. Isso porque a literatura na contemporaneidade tem circulado em espaços diferentes do que ela circulava anteriormente. Falar de literatura contemporânea, para que vocês entendam, é falar, na minha perspectiva, a partir da década de 80. No entanto, é necessário fazer uma breve pausa, né, para dizer um pouco a respeito do que é, afinal de contas, isso que eu estou chamando de literatura, que na verdade é um conceito teórico e também é um campo disciplinar, né? A literatura como conceito teórico e como campo disciplinar nasce, na verdade se consolida, a partir mais ou menos do século XVIII, né? Coincidentemente, a partir também da consolidação e popularização da cultura impressa. Isso já nos dá algumas pistas a respeito do que é, né, a literatura enquanto campo disciplinar e enquanto paradigma, né, enquanto paradigma crítico e paradigma teórico, enquanto conceito teórico. A literatura tem uma relação muito estreita com a cultura impressa. E no caso da literatura mesmo, né, especificamente, ela tem uma relação muito estreita com o suporte paradigmático, que é o livro. Né? O que acontece, no entanto, a partir das minhas pesquisas anteriores, né, eu pude perceber é que a literatura contemporânea, no momento da popularização do contexto digital ou das mídias digitais no Brasil, ela tem encontrado novos espaços de circulação, novos espaços de legitimação e novos espaços de valoração. Isso significa dizer que as pessoas estão lendo literatura não só nos livros, mas também nas telas e nas telas conectadas em rede. A minha principal questão, a questão que norteia a minha pesquisa atual, diz respeito ao seguinte: bem, se a literatura se consolidou enquanto conceito teórico e enquanto campo disciplinar no momento da consolidação da cultura impressa, e se ela mantém com a cultura impressa essa relação que é tão estreita, o que vai acontecer com a literatura no momento da emergência e da popularização das mídias digitais? Eu não estou dizendo que a cultura impressa vai ser substituída pela cultura digital, mas está mais do que claro que ambas já estão convivendo e que nós temos lido muitos textos, inclusive textos literários, em outros meios, em outros suportes que não seja o livro. Bom, e aí? Como é que vai ficar então a questão desses paradigmas que construíram esse conceito de literatura que nós temos até hoje? Como é que vai ficar a valoração desses objetos literários que estão sendo construídos, amparados nessa nova tecnologia que é a tecnologia digital? Quando eu falo de literatura no contexto digital, eu não estou falando apenas daquele tipo de texto que é muito popular nos blogs, por exemplo, ou mesmo nas redes sociais, em que a pessoa ou escreve ou veicula os seus textos por meio da mídia digital. Eu estou falando de textos que assimilam na sua fatura estética as possibilidades abertas pela tecnologia digital. Ou seja, são textos que se constroem a partir da matéria verbal, é claro, mas que também assimilam outras materialidades, né? A sonoridade, a sinestesia, a interação via hiperlinks com o seu leitor.
Então, no final das contas, me parece, né, é o que eu estou esperando encontrar no final dessa pesquisa, né, que é uma pesquisa que vai mapear essa produção literária na internet e vai tentar entender como ela se constrói em termos de opções formais e também em termos de opções estéticas, né. A ideia é descobrir, então, de que maneira nós temos que rever o conceito de literatura. Esse conceito que tinha se consolidado a partir da cultura impressa e que agora precisa ser revisto sob o risco da gente deixar de fora do campo literário, do campo dos estudos literários e da crítica literária, toda uma miríade de textos que estão circulando, que estão sendo lidos e que precisam ser apreciados pela crítica. É isso.